Pessoal, vamos começar com o princípio chamado princípio da legalidade, ok? Princípio da legalidade. Veja o quanto de ramificação ou tanto de entendimento que tem em cima de um mesmo princípio com outros nomes, mas no final das contas significa a mesma coisa. Reparem bem, olha só. O artigo 1º do Código Penal é o que nos ensina sobre o princípio da legalidade. Então ele diz: não há crime sem lei anterior que o defina. Então não há crime sem uma lei anterior à conduta, ok? Então, se o agente praticou uma conduta aqui e o crime veio a surgir aqui, não tem crime, não é? Se o agente praticou a conduta nessa localidade e a lei era de cá, veja bem, a lei já está em vigor, ó, aí tem crime. Mas o interessante que eu vou ensinar para vocês é o seguinte, veja bem, nós temos na doutrina uma denominação de princípio da reserva legal. E aí os alunos, é a mesma coisa, reserva legal e legalidade? É a mesma coisa. Só que eu quero mostrar os diferentes pontos de vista para vocês. Nós temos o princípio da reserva legal, nós temos o princípio da anterioridade, ok? Temos o princípio da legalidade. E aí você diz, nossa, vai fazer muita confusão na cabeça da gente, né? Porque vários nomes, me explica isso aí direitinho, tá? Vou explicar agora, presta atenção. Qual que é o princípio que existe? Legalidade, é o primeiro. Ô Netinho, o princípio da legalidade é o artigo 1º? É o artigo 1º. E o princípio da anterioridade? Presta atenção. O princípio da anterioridade quer dizer que a lei deve ser anterior. Então, no final das contas, eles estão falando a mesma coisa, ok? Então, fala que a lei deve ser anterior, ok? O princípio da reserva legal, o princípio da reserva legal, ele fala que somente a lei é que pode estabelecer quais serão os crimes. Estabelece quais serão os crimes. Ok? Reserva legal. Só a lei determina o que é o crime. Anterioridade. A essa lei que a reserva legal estabelece, deve ser anterior. Então, veja bem, todos estão intimamente ligados na legalidade. A legalidade é um mais o outro, né? Ok? Então, veja bem, legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. O que é a reserva legal? Só as leis podem falar o que é crime. O costume não pode falar o que é crime. Ok? O prefeito da sua cidade não pode falar o que é crime. O vereador não pode falar o que é crime. Só se existir na lei. Então, só a lei nos diz o que é crime. E essa lei, ela deve ser anterior ao fato, anterior ao delito. O que isso nos conduz? Isso nos conduz ao princípio da legalidade. Então, vocês vão ver na doutrina princípio da legalidade, princípio da reserva legal, princípio da anterioridade, ok? Você precisa entender essa nomenclatura desenhada para você dominar o assunto, beleza?
E nós temos um subprincípio disso tudo. O subprincípio disso tudo se chama princípio da taxatividade. O que é o princípio da taxatividade? É que quando essa lei surgir, quando essa lei determinar qual vai ser o crime, essa lei deve ser clara. Essa lei, ela tem que ser certa. Você tem que entender o que está escrito nela. Matar alguém, ó, ela está dizendo matar alguém com vida, logicamente. Alguém, esse alguém é ser humano. Ah, ela tá clara, tá dando para mim entender o que ela é. Beleza? Se por um acaso você não entende o que a lei quer dizer, se você não entende a conduta criminal que ela quer trazer, está ferindo o princípio da taxatividade. Então, resumindo para vocês, nós temos o princípio da legalidade. Onde esse princípio está? Esse princípio está lá no artigo 1º do Código Penal. Netinho, na Constituição tem? Tem. Na Constituição está no artigo 5º, Constituição da República, ok? Inciso 39. Lá está escrito: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem não há crime sem lei anterior que o defina, ponto. Não há pena sem prévia cominação legal. O que muda é que o Código Penal fala nem, né? O Código Penal fala nem. Aqui, ó, no Código Penal não é não. Nossa, no Código Penal é assim, ó. Nem pena. Perdão que na hora de eu copiar aqui, eu copiei. Pronto. Nem pena sem prévia cominação legal. Tá? E a Constituição, no lugar do nem, não há na Constituição. Só isso que muda. Tá? Então nós temos o princípio da legalidade que está no Código Penal e na Constituição, no inciso 39. Esse princípio da legalidade, tá? Ele é feito também com o princípio da reserva legal, que só a lei pode. Olha o nome, reserva legal, é uma reserva. Só a lei vai determinar o que é crime. Okay? Nós temos o princípio da anterioridade. O que é o princípio da anterioridade? A lei deve ser anterior ao crime. Ok? E ainda nós temos um subprincípio disso tudo, que é o princípio da taxatividade. Né? Então nós temos aí o estudo de 4 princípios: legalidade, reserva legal, anterioridade e taxatividade. Ok? É isso aí.